Fala, galerinha, mais ou menos. Vocês estão firme? Eu tô firme. Bora começar essa live. Agora você está assistindo a live de toda santa terça-feira, ou se não, você tá vendo o replay aí no nosso IGTV. E daqui a pouco tudo isso vai estar no YouTube também. Tô deixando o comentário aqui com o contato do nosso grupo. Vou fixar aqui para que você possa acompanhar. Entra no nosso grupo do WhatsApp 15 9834 publicar. Pronto. Agora quem for entrando tem acesso aí ao nosso grupo, tanto do WhatsApp. Esse número do Telegram também. Se você preferir, pode entrar no Telegram. Vou esperar o pessoalzinho entrar aí. O pessoal tá entrando. Bora lá. Quem tá chegando aí? E agora, o Thiago ou a Gabi que entrou? Não sei. Ó, Isacão tá aí. Grande Isacão. Toque, toque, toque. O amor da minha vida tá aí também. Vou esperar o pessoal. Enquanto isso eu vou papeando com vocês. Vou aquecendo a minha voz pra não ficar rouco no final. Tem live que eu acabo me emocionando e daí eu desconto tudo na voz. Daí no final da live fico com a garganta que eu não aguento mais. (19h55), falta 2 minutinhos para começar. E aí, como que foi a semana? Vocês estão firmes? Semana passaram bem? Tudo joinha? Tudo ótimo? Muito trabalho? Olha, explicando um pouco antes de começar, né? Como funciona o meu processo criativo, os assuntos que eu vou abordar na live e tudo mais. O assunto da live eu sempre deixo para definir ele no último dia. No último dia, ou seja, hoje de manhã eu estava definindo que assunto que eu ia falar. E a hora que eu sento, assim, eu me concentro, meu Deus do céu, eu pego uma caneta e o papel fica pequeno. Parece que eu faço um download de tudo que eu estou pensando no papel e a coisa naturalmente flui. É muito legal. Bom, 19h56, a pouco já vai começar. Por favor, manda um comentário aí falando que você está aqui com a gente. E eu queria saber se você tem alguma pergunta sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o que não te falaram sobre a pandemia. Se você tem alguma pergunta a respeito desse assunto, por favor, mande aí a sua pergunta, que no finalzinho da live eu vou estar respondendo todos vocês. Tranquilo? Bora lá. Mandar essa live para um monte de gente. Quem você acredita que deveria estar aqui nessa live? Manda mensagem para todo mundo. Tem um ícone aqui embaixo, compartilhar. Manda isso para todo mundo. Lógico, as pessoas que você gosta, as pessoas que você quer ver bem. Vai fazer muito sentido para todas elas, tá? Aqui. Pronto. Eu já mandei para umas 10 pessoas aqui. E você? Vai mandar para quantas pessoas? Mande para as pessoas que se importam com você.
e você com elas, as pessoas para quem você quer muito bem. Bora lá então, sem mais delongas, às 19h58 já passou 1 minuto. E aí pessoal, vocês estão firmes? Muito bom estar aqui mais uma semana com vocês, já é a 5ª semana sem parada, é a 5ª semana já desse novo filho aí que a gente está cuidando e está muito legal, o feedback de vocês está muito interessante. Para quem não sabe, a gente faz esse trabalho de todas as lives aqui terça-feira, 19h57, e a gente tem o grupo do WhatsApp e do Telegram. Boa noite, Marcião, você tá firme? Aqui na live a gente fala sobre o quê? Sobre o que está acontecendo, que assunto que eu trouxe para vocês para realmente abrir, né, a cabeça de vocês, para realmente fazer diferença na vida de vocês. E dentro do grupo, o que eu faço? Eu falo mais sobre o como. Legal. Eu abri a atenção de vocês para uma coisa, né? Para um problema ou para uma coisa que está acontecendo. E no grupo eu falo sobre o como andar, como resolver, como agir com essas questões. Então, se você não entrou ainda no nosso grupo, por favor, tem aí um comentário fixado com um número que você deve mandar uma mensagem para ele. Você mandando essa mensagem para mim, eu te coloco no nosso grupo. Tem o grupo do WhatsApp e do Telegram. Os grupos são exatamente iguais, né? Tem os dois, na verdade, para que você possa escolher qual você queira, né? Tem gente que gosta mais do WhatsApp, tem gente que está mais acostumado com o Telegram. O Telegram, uma coisa legal dele que eu acho é que no grupo do Telegram, quando você entra nele, você consegue verificar todo o histórico, né? Todo o histórico das conversas, todo o histórico que você tem disso. Então, nesse ponto é muito interessante. Então, vamos lá. Fala aí, galerinha, mais ou menos, tudo bem? Você tá firme? Manda aqui um firme para eu saber se você tá firme. Mais uma sexta-feira que a gente está aqui reunido. Você está vendo agora a nossa live de toda terça-feira e você está vendo também o replay que a gente costuma colocar lá no Telegram, no IGTV, aqui do Instagram, e daqui a pouquinho já está quase chegando no YouTube também. A gente vai estar fazendo daqui a pouco as lives simultâneas, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tá? Mas hoje vai ser uma coisa bem pesada, um conteúdo bem pesado. Hoje a gente vai falar sobre o que não te falaram sobre a pandemia, né? A gente vai falar sobre isso, o assunto do momento. Eu demorei um pouquinho para falar sobre isso, porque eu queria realmente tocar no assunto de uma forma muito intensa, muito completa. Então, eu pensei muito para falar o que eu vou falar aqui. Pode ser que dê muita polêmica, mas eu tenho que falar. Tá queimando aqui no coração, então eu tenho que botar para fora. Deixa eu me apresentar, sou Flávio Mello, para quem ainda não me conhece, eu sou Flávio Mello, tenho mais de 20 anos de experiência no mercado. Eu já trabalhei em diversas multinacionais, eu sou coach de gente, sou mentor de negócios e professor universitário. E eu comecei esse projeto aqui do Aprenda a Ser Gente. Aprenda a Ser Gente, para quem ainda não sabe, é uma coisa que minha mãe falava pra gente, né? Aprenda a ser gente, menino. Anda direito, né? Anda na linha. E o meu propósito aqui é realmente te tirar do eixo, trazer você para reflexão, né? Para pensar mais nas atitudes que você está tendo, para parar de acreditar nos outros, para saber mais do que está ao seu entorno. Quanto mais você tiver conhecimento do que está ao seu entorno, do que está ao seu redor, menos você vai precisar acreditar no que as pessoas falam para você. Então, esse é o intuito. Eu falo de um jeito meio peculiar para mim, tem muita gente que fala que eu sou grosso, mas não. Eu uso uma linguagem para ativar o seu pensamento, para realmente balançar com você, para fazer você sair, né, do lugar onde você está agora. A zona de conforto é quentinho, é confortável, mas eu acredito que a sua vida pode ser muito mais do que está sendo hoje. Então essa é a minha missão, balançar você um pouco. Pode ser que você queira me odiar por causa disso,
Mas, por favor, não leve tão à risca as palavras que eu uso, mas sim a intenção que eu tenho com você. A intenção é muito verdadeira. E, lógico, tome uma atitude. Se você gosta, por favor, tem um coraçãozinho aqui, ó. Manda um coraçãozinho pra gente. Pode apertar o coraçãozinho aí. E se você não gostar também, por favor, se posiciona. Só não fica no mesmo lugar. Só se posiciona. Você pode gostar ou não gostar. Gostou, dá o like. Gostou, dá o dislike. Tá tudo certo. O importante é que você se posicione. Tranquilo? Bora lá. Parece que... Acho que eu fiz alguma coisa de errado aqui. Parece que escureceu um pouco. Bom, bora lá. Vocês estão me enxergando? Por favor, escreve aqui se vocês estiverem me enxergando, por favor. Acho que eu fiz alguma coisa de errado aqui. Acabou escurecendo um pouco a tela. Fala pra mim aí se você está me enxergando, por favor. Estão me enxergando? Parece que melhorou um pouco agora. Bom, bora lá, vai assim mesmo. Parece que escureceu um pouco aqui, mas bora lá. Então eu sou representante seu no futuro, tá? Obrigado aí pelo feedback, obrigado. Sou seu representante no futuro e eu tô aqui para fazer você acordar para uma nova realidade, tá? Eu sempre abro um espaço para as perguntas no final, então se você tiver alguma dúvida, se você ficar com alguma pergunta, por favor, manda para mim aí no final, tá? Vou ter prazer em responder para você. E eu tenho combinado com o pessoal aqui, muitas das coisas que eu falo, às vezes a pessoa se vê naquela situação, às vezes a pessoa já passou por aquela situação, fez sentido. Então, por favor, se acontecer isso com você, de eu estar falando alguma coisa e fizer sentido, cair a ficha, manda um nossa aqui nos comentários para mim, por favor, tá? Manda aqui um nossa e eu vou saber que isso fez sentido para você. Bora lá? Pra já. Primeiro, eu tenho um combinado com vocês. Hoje eu vou falar o que não te falaram sobre a pandemia do coronavírus. Antes de começar a falar, o que eu preciso deixar muito claro? Primeiro lugar, para quem me conhece sabe que eu não sou médico, tá? Então, o que eu vou falar para vocês aqui é sobre o que está acontecendo, sobre pontos de vista e trazer informação para muitas pessoas que ainda não possuem a informação que eu vou colocar aqui hoje. Outra coisa, vou falar de política aqui. Só que vou falar de política sem querer defender a atitude de ninguém, tá? Eu só vou colocar os pontos, vou jogar no ar e você pega a informação que te servir. Eu não vou estar defendendo nenhum político, só vou estar colocando informações aqui para que vocês possam pensar a respeito, tá? E daí a reação, a atitude, né? O que vocês vão fazer com essa informação vai ser de cada um, tá? Mas, combinado? Eu não sou médico, ou seja, não leve nenhuma recomendação médica do que eu vou falar aqui hoje, e eu também não apoio, né, nenhum político. Eu tenho minha posição política, eu faço política diariamente. Muita gente tem uma ideia errada sobre o que é política. Inclusive, eu estou pensando seriamente em fazer uma live sobre isso. Se você gostaria de saber mais, por favor, deixa aí no comentário, manda uma mensagem no direct para que eu possa falar sobre esse assunto também, tá? Para saber se te interessa. Então, bora lá. O que não te falaram ainda sobre a pandemia? O maior impacto da pandemia que a gente teve até agora, lógico, o maior impacto são as mortes que ocorreram até agora no mundo inteiro e ainda continuam ocorrendo. Esse é o maior impacto, sem sombra de dúvidas, tá? E lógico, todo o impacto, todo o transtorno que isso teve em todo o sistema hospitalar do mundo, em todo o procedimento
hospitais, clínicas, profissionais, inclusive muitos profissionais não estão aqui hoje mais para contar a história do que fizeram nessa pandemia, o que com certeza a gente sente muito por isso. Mas assim, colocando tudo isso em seu devido lugar de importância, o que trouxe mais impacto na vida de todos nós foi o isolamento que ocorreu por causa dessa pandemia. O isolamento social, né? E para começar a falar sobre isso, eu queria saber de vocês. Na opinião de vocês, por que houve o isolamento? Por que foi feito um isolamento? Fala para mim, comenta aqui para mim. Por que foi feito isolamento social? Deixa eu ver qual que é a opinião de vocês. Tá fazendo sentido esse assunto para vocês? Por favor, compartilha para mais pessoas essa live para que essa mensagem possa chegar a muitas outras pessoas. E aí? Por que teve isolamento social? Fala para mim. Por que você acha? Porque não tem certo ou errado, tá, gente? O importante é que você seja sincero, que você seja sincera na sua resposta. E aí? Por que eu tô querendo falar sobre isso? Eu tô vendo que para muita gente esse isolamento social foi feito para que a gente não pegue o coronavírus, para que a gente não seja contaminado com coronavírus. E essa ideia é errada. A gente ainda não... Primeiro, né, para começar lá do começo, a gente não tem ainda líquido e certo o porquê isso ocorreu, de onde saiu. Existem teorias, existem estudos científicos, mas ainda não, a gente não tem um motivo líquido e certo do que, por que isso ocorreu, tá? Esse é o primeiro ponto. O que o pessoal está falando? Começou na China, existe teoria de que a China criou esse vírus em laboratório, existe uma teoria de que foi uma mutação que ocorreu no morcego e que daí um humano comeu um morcego que estava infectado e aí continuou tudo. Existem vários estudos, mas nada conclusivo ainda, tá? Nada 100% confirmado. A gente sabe que veio da China, se alastrou pelo mundo. E por que foi feito esse isolamento? Para que não ocorresse o efeito em cadeia, né? A informação que a gente tem é que esse vírus ele é menos letal do que muitos outros vírus. Esse é o primeiro ponto que eu queria tocar. Você acha que está tendo muitas mortes em relação ao Covid? Não confunda importância com proporção, tá? Você está ouvindo muito na TV aquele papo do todas as mortes importam, sabe? Tem coisas que você ouve sendo faladas que são muito claras, que são óbvias. E quando você começa a ver que é muito repetido, você tem que desconfiar. Né? A gente tem alguns exemplos, né? Vidas humanas importam. Vidas negras importam, né? Você vê aquelas frases de efeito que são óbvias e repetidas muitas vezes. Quando você vê isso, desconfie. Não estou pegando sardinha para nenhum de todos os lados, mas desconfie quando uma coisa começa a ser repetida muito. Tem alguma intenção por trás disso, na maioria das vezes, tá? É lógico que todas as mortes importam. São entes queridos que se foram. Isso é líquido e certo, é claro, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado ao analisar isso. Por quê? Entra no Google e vê o número de mortes que a gente tem todo dia. De diferentes motivos. A gripe ainda continua matando muito mais do que o Covid. As doenças do coração,
o diabetes, a hipertensão continua matando infinitamente mais do que o Covid. Então, essa ideia de que ligar o número de mortes, a proporção, sabe? Tome cuidado com esse tipo de coisa, tá? Toma cuidado com isso. A gente precisa ter muito cuidado com o medo, né? O medo nos paralisa. E o medo é um gatilho mental. É um argumento que, se usado da maneira correta, ele é utilizado para paralisar as pessoas, para fazer com que as pessoas tomem determinadas atitudes. Por exemplo, o gatilho do medo é muito utilizado no meio da medicina, né? Para vender uma solução para a pessoa, principalmente para o ente daquela pessoa, né? Por exemplo, você está lá com um familiar seu para fazer uma cirurgia ou para fazer um exame complexo, e aí o profissional da saúde usa o gatilho do medo com você. Ele fala, olha, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, alguém da sua família precisa fazer um exame. Eu tenho esse exame aqui, que é coberto pelo seu convênio, mas assim, o garantido mesmo, que a gente vai saber o que realmente o seu parente tem, é esse exame aqui, e aí você tem que pagar mais tantos reais. E aí, que decisão que você tomaria? Você arriscaria? Você arriscaria pegar o exame básico e aí aconteceu alguma coisa e você saber que aquela decisão estava na sua mão, você vai conseguir dormir com essa? Só que muitas vezes, por nós sermos leigos nisso, a gente acaba entrando nessa. Ou seja, o profissional usou o gatilho do medo com você, né? Então, isso é uma coisa muito poderosa. O medo é muito poderoso. O medo tem um efeito muito, muito devastador na gente. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live sobre só esse assunto. Só sobre medo dá pra gente fazer umas 5 lives a respeito. É uma coisa muito poderosa. Mas vamos lá. Por que os governos decretaram esse isolamento? Para que eles pudessem ter tempo de arrumar a casa. Grande parte da população vai ser contaminada. Esse isolamento não é para que você não seja contaminado ou contaminada. É para que as prefeituras, o Estado, né, o país tivesse tempo para arrumar casa. Tivesse tempo para poder prover para você uma UTI se você precisar, medicamento, equipamentos, os respiradores, né, que tanto foi falado no começo dessa pandemia. Então, o isolamento foi para isso, para que não ocorresse de todo mundo ser contaminado ao mesmo tempo e isso pudesse superlotar os hospitais. Pior, que todo mundo tivesse que ir para o hospital ao mesmo tempo e não tivesse equipamento básico. Então, o isolamento serviu para isso, né? A gente ainda está vendo muitas pessoas com medo. Esses dias eu tive um relato de um conhecido meu que teve que socorrer um vizinho dele que infartou. Por quê? O cara aposentado, hipertenso, o que ele fez? Estava lá na casa dele, ele tinha obesidade, né? A questão da obesidade, e ele ficava assistindo o noticiário o dia inteiro. E isso acabou acontecendo o quê? Ele assistia o noticiário, gente morrendo, coronavírus, emprego indo embora, o mercado, né, o dólar disparando, a bolsa caindo, o que aconteceu? O cara infartou. Então, olha que louco. Muito louco isso. Então, o isolamento serviu para isso e eu vim trazer para vocês alguns números a respeito disso. Por exemplo, o isolamento aconteceu por isso, para que os governos tivessem tempo de arrumar a casa. 5% aproximadamente dos que vão contrair ou já contraíram o coronavírus vão precisar de UTI, devido às suas questões que a gente chama de comorbidades, né?
são doenças pré-existentes, como, por exemplo, diabetes, a hipertensão, o problema de circulação, problema cardíaco, né? Então, 5% vai precisar de UTI e é necessário que isso esteja disponível, né? 85% aproximadamente da população vai contrair o coronavírus. E dessas pessoas, aproximadamente 80% vão ser os assintomáticos, ou seja, que vai ter o coronavírus e nem vai saber que teve, porque não vai ter nenhuma reação, tá? E esses 15% que sobram são as pessoas que vão ter os efeitos leves, né? Que vão precisar de uma medicação, que vão ter febre, vai ter tosse, vai ter perda do paladar, mas que vai poder ficar em casa se tratando, tá? Então, assim, esse é o quadro atual. Recapitulando, a gente não sabe o porquê aconteceu, a gente sabe de onde veio, a gente ainda não tem uma cura, né? E isso é o que está sendo montado a respeito dessa doença que a gente está passando. Tá atacando todo mundo, né? Tá impactando a vida de todos nós. Teve gente que já teve impactos mais graves e tem gente que ainda será impactado por isso. Mas de uma maneira ou de outra, todos fomos impactados, tá? E o pior de tudo, tem gente interessada que esse circo pegue fogo ainda mais, tá? Essa indústria de medo é muito forte. Tem muita gente que ganha dinheiro com essa situação, tá? Pensa nos fabricantes de álcool gel, máscaras, luvas. Ah, mas eles têm culpa disso, Flávio? Não tem, mas que ganharam dinheiro pra caramba, sim. Os supermercados, quanto dinheiro ganharam nessa pandemia e ainda estão ganhando? Tem muita gente que trocou o shopping pelo supermercado de uma hora para outra, porque era o único lugar que estava permitido aí. Louco isso, né? E o pior, tem muitos órgãos de imprensa se aproveitando dessa situação, se aproveitando para enfraquecer políticos, se aproveitando para aumentar a sua posição de audiência. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado no que você ouve, muito cuidado nos programas que você assiste, nos jornais que você assiste, muito cuidado com isso, tá? É o que eu sempre falo, conheça o seu ambiente, conheça o seu redor, a informação vai fazer com que você pare de acreditar somente no que falam para você, tá? Você recebeu uma informação no WhatsApp, antes de passar para alguém, cheque aquilo. Isso é realmente verdade? Eu mesmo, né, quando eu recebo uma informação, o que eu costumo fazer? Eu costumo verificar em vários portais, né, principalmente nos maiores. Né? Você vai lá no UOL, no Globo, no IG, né? E aí você confirma, você verifica em 3. Se você tem a notícia em um só, desconfie. Tá? Às vezes não é a verdade, mas sim... hoje em dia o jornalismo está dessa maneira. É a briga de quem fala primeiro. Não necessariamente tem que ser a verdade, mas quem fala primeiro. Isso é muito perigoso, tá? Porque você pode acabar disseminando uma coisa que não é real. Então, muito cuidado com isso. Esse é um dos motivos desse trabalho que eu estou fazendo com Aprenda a Ser Gente, é isso, né? Abrir a consciência para que a gente deixe de ser utilizado como massa de manobra, tá? Bom, e 8h22 já, queria falar para você agora, ajudar esse trabalho a crescer ainda mais, por favor. Manda um coraçãozinho aqui pra gente, para que o Instagram detecte que esse conteúdo é relevante. E, se você puder, tem um aviãozinho aqui. Cadê o aviãozinho? Aqui. Manda para as pessoas que você gostaria que tivessem aqui com você nessa live, que você acredita que essa informação faria diferença na vida delas. Ajuda a gente aí. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, manda um nossa aqui para mim. Nossa, para eu saber que esse conteúdo está sendo relevante. Bom, legal. Flávio, eu já entendi o que é essa questão da pandemia. Eu já entendi o porquê do isolamento, qual que é o meu papel nele.
Tá, mas e aí? O que isso impacta na minha vida de verdade? Bora lá, vamos falar sobre isso. Primeiro ponto, dentro dessa pandemia pode ter acontecido de você ter perdido algum ente querido, né? E aí eu queria falar para você, eu sinto muito pela sua perda, né? Olha o Alfredo aí. Te amo também, Alfredo. Obrigado a todo o pessoal. Pessoal, tô vendo muitas pessoas aqui pela primeira vez. Obrigado por essa força, viu? Isso significa muito para mim. Se você perdeu um ente querido, eu sinto muito pela sua perda, tá? E o que eu quero falar para você? Que ele não deixou esse ente querido, né? Ou essa ente querida que você perdeu, ele não deixou de existir, tá? Ele só tá correndo uma corrida diferente agora. Mas ele não deixa de existir. Eu não sei qual que é a sua fé, se você tem uma religião, mas acredite nisso. Ele está aqui com a gente. Não deixou de existir. Só está correndo uma corrida diferente. Então, continue conversando com essa pessoa, peça a essa pessoa força para que você possa atravessar esse período que a gente está passando. E se está difícil para você continuar sem essa pessoa, pense em que postura essa pessoa gostaria que você tivesse nesse momento. Pensa nisso e daí você vai ter mais forças para continuar, para poder continuar lutando. E entenda que essa coisa da morte é uma coisa que todos nós vamos passar. Isso é uma das razões pela qual eu estou fazendo esse trabalho, né, há 5 semanas já. A gente deve deixar nossa marca no mundo, a gente deve deixar um legado, uma história, e a gente deve viver a nossa vida à plenitude. Então é muito importante que a gente possa contribuir com a sociedade, com as pessoas que a gente gosta, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos e tudo mais. Então, força, tá? Força para você. E isso, se Deus quiser, vai acabar o quanto antes. Outro impacto que pode ter ocorrido devido a essa pandemia. Você perdeu o seu emprego? Fala para mim, quais foram os impactos que vocês tiveram durante a pandemia? Pode escrever aqui, por favor. O que impactou mais na sua vida por causa da pandemia? Foi o isolamento? Teve algum ente que você acabou, que pegou o Covid, ou mesmo você? O que complicou na sua vida? Qual o impacto que teve por causa desse período? Escreve aí para eu ver, por favor. Bom, você perdeu o seu trabalho? Você conhece alguém que perdeu o emprego por causa da pandemia, por causa do isolamento em si? O que aconteceu? Com o isolamento, muitos setores foram duramente impactados, principalmente o primeiro que foi impactado foi turismo, né? Porque começou a ninguém poder viajar, ninguém poder passear. As escolas foram duramente impactadas também, né? Muitos setores, uns mais e outros menos, né? Você passa pelo centro da cidade, por exemplo, de Sorocaba, de São Paulo, é triste de ver a quantidade de imóveis parados, com placa de alugar, de vender. É muito triste de ver o impacto que isso causou. Opa, voltou, parou aqui. Agora foi. Bom, você perdeu seu emprego, né? Então o que eu tenho para falar para você? Primeiro ponto, como estava a sua vida financeira para isso? Eu acho que a quarentena ajudou muito a gente a entender que, independente da atividade profissional que a gente está fazendo, a gente deve se preocupar com reserva financeira nossa, né? Principalmente para quem tem a mesma realidade que eu sou pai de família, tenho uma família para manter.
A gente precisa se preocupar com isso, com uma reserva financeira, ter lá um caixa para que... Lógico que ninguém poderia prever o que estava para acontecer, mas você precisa ter um fôlego. Se você está dependendo exclusivamente do seu salário, se o seu salário acaba antes de acabar o mês, se preocupe com essa situação. Tá? Você teria que ter 3, 6 meses, pelo menos, aí de respiro, para que você não passe dificuldades, tá? Para que você não acabe passando necessidade. Então, isso é muito importante. Outras coisas que eu queria que você pensasse. Nesse emprego que você perdeu, você fazia o que você gostava? Porque se você não fazia o que você gostava, a chance de você que você estivesse se dedicando 100% para esse trabalho é muito pequena, tá? E aí, como era a sua performance? Você entregava tudo que você foi contratado para entregar? Uma coisa está ligada à outra. Você só consegue ter 100% de performance numa atividade profissional quando você gosta daquilo, quando você ama aquilo, tá? Então, assim, baseado nisso que eu acabei de falar para você, por que você acha que você foi demitido ou que você foi demitida? Escreve para mim aí. Se foi a sua realidade, por que você acha que foi demitido ou que foi demitida? Por que eu estou perguntando isso? Pensa no seguinte. Pensa, a melhor maneira da gente analisar uma situação é a gente se colocando no outro lado. Pensa o seguinte, você como empresário, como empresária, dentro de uma situação dessas, onde você tem que tomar uma decisão de cortar algumas cabeças para que você possa continuar com o seu negócio vivo. Quem você cortaria primeiro? As pessoas que entregam 100% de performance, as pessoas que são a base de sustentação do seu negócio, que fazem o seu negócio andar, ou as pessoas que estão desmotivadas? As pessoas que não entregam performance, as pessoas que reclamam, as pessoas que não participam das decisões. E aí, o que você faria? Eu não vou falar nada pra você. Nem mesmo o que eu tô pensando aqui. Eu só espero que você pense no que eu acabei de falar. E muito cuidado com o seu discurso a partir de agora. Eu tô vendo muita gente falando: eu perdi meu emprego por causa da pandemia. Eu perdi meu emprego por causa do coronavírus. Isso é verdade até a página 2. Se tá fazendo sentido o que eu tô falando pra você, escreve um nossa aqui pra mim. Nossa. Muito cuidado com o seu discurso. Dependendo do seu histórico, dependendo do seu currículo, dependendo da sua performance, isso pode soar como um mimimi. Então é muito importante que você, se ainda não aprendeu a lição, aprenda a partir de agora. Comece a entender que as situações dependem da sua postura, dependem de você e não do outro. A única chance de você ter sido demitido por causa do Covid é se a empresa na qual você trabalhava fechou as portas, não existe mais. Aí eu posso até acreditar em você. Não, ele perdeu o trabalho, ela perdeu o trabalho por causa do coronavírus. Se a empresa fechou totalmente. Se a empresa continua aberta, você quer que eu acredite realmente que o empresário ou a empresária mandou embora a pessoa que fazia a empresa girar? Que era a razão do sucesso da empresa? Desculpa, mas dessa vez não vai dar para acreditar nessa história. Tá? Então, cuidado com o seu discurso e comece a entender o seu papel, né, dentro de como anda a sua vida.
O que as decisões impactam no que você está fazendo, na vida que você está levando, tá? Pensa nisso, usa uns minutos do seu dia para pensar sobre isso. E a última questão que eu queria colocar seria sobre as empresas, que foi um impacto muito sério também, que existiu e ainda está existindo aí durante o isolamento. Tem muita gente que perdeu o seu negócio, que perdeu a sua empresa e tá com o mesmo discurso. O isolamento fez com que minha empresa fechasse. O isolamento fez com que eu tivesse que parar as minhas operações. O que acontece? Aí tem muitos motivos, tem muitos detalhes, e eu queria colocar cada um deles aqui para vocês, para que a gente possa refletir. Tem muita empresa que não aguentou 15 dias fechado, já teve que fechar, ou seja, não foi o coronavírus, na verdade foi o último suspiro, a empresa já estava ruim das pernas, só estava faltando... É aquela história, né? O urubu tá no bico do corvo, né? O corvo abriu o bico, caiu. Então, nesses casos, o isolamento foi só o último pingo d'água. A empresa já estava ruim das pernas. Aí a gente fala sobre aquela questão financeira, que a gente falou também sobre a vida pessoal, né? O quanto a sua empresa está saudável, quanto as vendas da sua empresa estão num número ok, o balanço financeiro da sua empresa, né? Qual que é a reserva de caixa que você precisa ter para que momentos como esse não abalem, possam até abalar, você possa até ficar com uma dívida, pode ser impactado com a crise, mas que isso não faça com que você feche o seu negócio, tá? Isso é muito importante. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é o tamanho do time. Todas as pessoas que trabalham na sua empresa são realmente necessárias? Responde para mim. Você não tem muita gente aí, não? Muitas pessoas fazendo... será que você não conseguiria fazer o mesmo trabalho que você faz hoje com menos pessoas, com mais tecnologia? Ou com menos pessoas e mais treinamento? Mais especialização da equipe? Se pergunte isso. Mais uma coisa. Quantos locais tem a sua empresa? Hoje em dia, você administra uma empresa de qualquer lugar. Aquela ideia que havia no passado de eu preciso abrir uma empresa, então eu preciso alugar um galpão, eu preciso comprar um local, uma sala comercial, eu preciso montar um escritório, e aí depois que tudo isso estiver pronto, e depois que tudo isso estiver no lugar, os produtos comprados, o meu estoque, aí eu vou começar a pensar em vender. Gente, não é mais assim as coisas. Não é mais assim. A Amazon, por exemplo, ela vende para um terceiro entregar. O Magazine Luiza bateu mais um recorde nesse trimestre de vendas, e muitas das coisas que eles venderam foram terceiros que entregaram. O Uber é a empresa que tem mais carros no mundo e nenhum é dela. O Airbnb, que faz aluguel de casas e hotéis, eles deram uma rasteira em vários hotéis pelo mundo e eles não possuem nenhum hotel. Pensa nisso. Hoje o modelo de negócio é outro. Hoje em dia, primeiro você vai atrás dos clientes. Quem tem o cliente, quem tem a confiança do cliente, tem tudo. Entregar é o de menos. Onde está o material é de menos. O que interessa é o serviço, a qualidade, o atendimento que você dá para o seu cliente, o quanto ele confia no seu trabalho. Outra coisa muito importante,
teve muitas empresas, para sobreviverem, elas tiveram que se reinventar durante esse isolamento. Principalmente as empresas de alimentação. Tem muitos restaurantes que não trabalhavam com o delivery ainda. E por causa da pandemia, do isolamento, eles tiveram que começar a trabalhar com isso. O que aconteceu? Para não morrer, o negócio teve que criar um canal diferente, né? Ou seja, um restaurante que era acostumado a receber as pessoas para o jantar, para o almoço, ele abriu um novo canal de trabalho, né? Um novo canal de comunicação, que foi o delivery. E o que vai acontecer? Já voltou, mas ainda está muito tímido, né? O movimento em restaurantes e bares. Ainda está muito tímido, ainda está com horário limitado. Mas o que eu estou vendo acontecer? Muitos restaurantes que antes só tinham atendimento presencial, agora com o isolamento, por causa dessa pandemia, começaram o delivery. Porém, né, e esperamos que isso chegue logo, quando acabar toda essa história, esses restaurantes, essas lanchonetes vão continuar com o atendimento do delivery. Ou seja, a empresa criou um outro canal. Então, o que eu quero deixar de mensagem para você empresário, para você empresária? Desenvolva os canais de atuação da sua empresa. A empresa deveria ter pelo menos 3 canais de atuação, para que quando aconteça alguma coisa com um, você tenha mais pelo menos 2 para prover a sobrevivência do seu negócio. Tá? Mas Flávio, como que eu desenvolvo esse canal de atuação? É muito simples. Que exemplo que a gente pode pegar? Vamos pensar numa escola de inglês, por exemplo. A escola de inglês teve um exemplo, né, desse sentido, que foi a Wise Up, que tem o atendimento presencial, né, as escolas, e eles começaram a vender os cursos online, que é o Wise Up Online. Eles desenvolveram um outro canal e as escolas que estão fechadas estão vendendo essas matrículas do Wise Up Online. Então as pessoas estão estudando de casa e as escolas estão vendendo essas matrículas e ganhando comissão em cima disso. Ou seja, todo mundo continua vivo, né? Garantiu a sobrevivência do negócio. Você tem uma hamburgueria, por exemplo. Você está acostumado a vender para sua vizinhança. Por que você não desenvolve outros canais? Por exemplo, você coloca a sua hamburgueria num iFood da vida e aí você, ao mesmo tempo, tem um novo canal de venda, né, que você deixa lá o seu negócio exposto e você não precisa se preocupar em vender por esse canal, você só vai receber os pedidos e você também não precisa se preocupar com a entrega, porque assim que vender já vai vir o motoboy retirar. Você precisa só se preocupar em fabricar aquele lanche que foi pedido. Outra ideia, você pode oferecer o seu serviço numa rede social, no Instagram, por exemplo, colocar o link do seu WhatsApp lá. É a coisa mais simples do mundo fazer isso. Ou seja, se eu tomo essas ações, no caso da hamburgueria, eu já desenvolvi 3 canais. Então eu não vou ficar tão dependente só dos meus vizinhos. Eu tenho os meus vizinhos. Quando meus vizinhos não quiserem comprar, eu tenho o iFood. Quando eu não tiver pedido pelo iFood, eu tenho lá o meu link no WhatsApp, que eu alimento de fotos, stories todo dia. Então, se você é empresário, pensa nisso. A sua empresa deve ter vários canais de atuação, né? Eu só vendo na loja, posso vender por telefone, posso vender pela internet. Pensa nisso, tá? Isso pode ser muito útil para o seu negócio e pensa nisso como sobrevivência da sua empresa, independente do que acontecer, se for uma pandemia, se for um desastre natural, o seu negócio não precisa morrer por causa disso, né? Você, com essas ações, você garante a sobrevivência da sua empresa, do seu negócio e, consequentemente, o sustento da sua família, certo? Pessoal, chegando pro final da live,
eu queria perguntar para vocês, né? Primeiro, se fez sentido essa live, se fez sentido, por favor, manda um nossa aqui para mim, manda um coraçãozinho. Eu vou saber que fez sentido para vocês essa live. E eu queria saber, dentre esses assuntos, qual deles você gostaria de saber mais, né? A gente tem o nosso grupo do WhatsApp, se você ainda não tá, ó, tá aqui o número, você manda uma mensagem para esse WhatsApp e aí eu te coloco dentro desse grupo. Se fizer sentido para você, entra lá no grupo e aqui, como eu falei para vocês, a gente falou sobre o que está acontecendo e no grupo a gente vai falar durante o resto da semana sobre o como colocar em prática essas ações que a gente discutiu hoje, como fazer, como tem que ser a partir de agora, tá? E eu queria saber desses assuntos, qual você gostaria de ouvir mais? Se seria a questão do isolamento, né? O porquê do isolamento, né? Por que está acontecendo isso? Se foi sobre a perda dos entes queridos, se você gostaria que a gente falasse mais sobre isso. Questão do emprego, né? Para quem perdeu o emprego nessa pandemia, dicas para que você consiga recuperar isso, dicas de quem acabou fazendo acabou mudando de vida durante essa quarentena, acabou tendo mais sucesso, inclusive, né, do que antes dela. E dica para os empresários que foram impactados nessa pandemia, né, dicas para melhorar o seu negócio, dicas para sair dessa e alternativas de negócios que você poderia começar a fazer hoje para sair dessa situação. Tranquilo, gente? Para mim, é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Fico aqui aberto às perguntas agora. Caso alguém queira colocar o seu questionamento aí, por favor, manda, que a gente já está se encaminhando para o fim da live. Essa live aqui ela vai estar disponível no canal do IGTV aqui do Instagram. E também eu vou mandar o link dela para quem estiver já dentro do nosso grupo, tá? Se for o seu caso, por favor, manda lá. E aí a gente vai continuar conversando durante a semana. Até que chegue a próxima terça-feira. Tranquilo, gente? Bom, muito obrigado a todos. Deus abençoe. Obrigado por mais uma semana estarem aqui, né? Isso é muito legal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima semana.